que supervisionam o que se encontra no exterior da célula, assim como selecionam as moléculas cuja entrada é permitida. Essas proteínas agem como estações de bombeamento, controlando a importação de nutrientes e a exportação de material consumido. O interior da célula é de tremenda complexidade. Por exemplo, o retículo endoplásmico é uma rede de transportes com fábricas de produção de proteínas chamadas ribossomos. Os ribossomos produzem muitos tipos de proteínas específicas, enquanto que o retículo endoplásmico os canaliza para locações precisas. Os corpúsculos de Golgi transportam as proteínas para a membrana exterior, enquanto os lisossomos agem como órgãos digestivos que partem e reciclam as moléculas maiores em partículas que a célula pode utilizar. A mitocôndria são as usinas da célula, produzindo o combustível que a célula consome. O núcleo contém o banco de dados que governa a atividade da célula. No interior do núcleo, encontramos os cromossomos, que contêm a molécula do DNA, que funciona como uma biblioteca com todas as informações codificadas necessárias à vida. Bilhões de instruções estão codificadas nesta molécula detectora e corretora de erro e autorreplicante. Somente se essas estruturas forem criadas simultaneamente, uma célula pode funcionar. Por exemplo, para produzir o DNA, uma célula requer mais de 75 tipos de proteínas diferentes. Porém, essas proteínas se produzem exclusivamente para o DNA. A única solução para esse dilema é a criação. As chances de encontrar a proteína que faz o DNA no papel do dado molecular é como as chances de conseguir somar 13 com um par de dados. O potencial não existe. E a probabilidade é exatamente 0. A evolução ensina que as bactérias são uma das primeiras formas de vida a evoluir de substâncias químicas. Muitas bactérias se impelem através de um tipo de motor em miniatura chamado flagelo. Esses motores, extremamente eficientes e reversíveis, têm uma rotação de até 100.000 revoluções por minuto. O motor bactério é semelhante a um motor elétrico. Ele tem um filamento que age como hélice, uma junta universal, um estator, um rotor e um eixo de engrenagem com buchas. Cada parte do motor deve funcionar ou as bactérias morrerão. Uma vez que as bactérias podem dar partida, parar e mudar de direção e de velocidade, devem ter sensores sofisticados, marchas e mecanismos de controle. Tudo isso é extremamente miniaturizado. 8 milhões desses motores caberiam na área de corte transversal de um fio de cabelo humano. Embora as bactérias sejam pequenas, não são simples. Eu acredito que o elo mais frágil da teoria da evolução é a ideia da origem da vida a partir de substâncias químicas não vivas. É provavelmente mais fácil partir de uma célula para uma pessoa do que a partir de uma substância química para a vida, e a diferença é incrivelmente grande. Eu estou convencido de que a vida é tão complicada, tão complexa, tão intrincadamente construída que, onde quer que exista vida, Deus a criou, não poderia ter surgido por processo natural. A vida vem do Criador. E esse Criador nos diz que criou a vida aqui na Terra. Aqui nós a vemos tão complexa que só pode ter sido criada por Deus. Creio que o homem evolui até onde estamos hoje a partir de organismos de célula única com base na teoria de Darwin e da seleção natural. Não creio que tenha havido qualquer tipo de intervenção divina. Creio que a evolução é uma teoria comprovada. Não creio em uma ordem superior. Justamente devido ao fato de jamais ter visto uma prova ou uma evidência concreta de sua existência, até que alguém me mostre. Ali está. Eu vou continuar avesso a religiões organizadas e continuar com a teoria de uma evolução química. Nenhuma vida é simples, e toda vida demonstra o trabalho de um criador. Os cientistas sabem disso, porém muitos acreditam em evolução química, em vez de atribuí-la ao Deus Criador da Bíblia. Em seguida examinaremos a visão evolucionária de uma vida simples que evolui para uma vida complexa. Elos perdidos.
Supondo que a vida apareceu miraculosamente na Terra, é possível que uma única célula viva tenha evoluído e se transformado em todas as plantas e animais complexos que vemos hoje? A ideia de Darwin era que todas as coisas vivas sobre a Terra, eventualmente poderiam ter um mesmo ancestral. Os darwinistas acreditam que toda a vida e todas as espécies da Terra evoluíram pelo processo de mutação genética espontânea, que vem a ser uma mudança espontânea no DNA, o programa de todas as coisas vivas combinado à seleção natural ou à sobrevivência do mais apto. O mais extraordinário é que, embora a teoria tenha sido muito bem aceita universalmente por mais de um século, não há nenhuma evidência direta para sustentá-la. Darwin fez muito alarde pelo fato de existir vários tamanhos de tentilhões, aves pequenas, grandes, médias. Ele fez muito alarde pelo fato de haver tentilhões de bicos grandes, bicos largos, bicos longos e bicos finos. E Darwin supôs que esses bicos eram prova da evolução. Na verdade, esses bicos foram resultado de uma variação genética que já existia na população. Se você pegar 2 tentilhões médios com bicos de tamanho médio e acasalá-los, terá alguns tentilhões com bicos pequenos e alguns com bicos maiores. Com o tempo, à medida que esses tentilhões se espalham pelos diversos ambientes, certos bicos pelo tamanho serão favorecidos em certos ambientes, e assim se tornarão a forma predominante. Mas a questão é, a capacidade de produzir os bicos pequenos, os bicos médios e os bicos grandes já existia na população de tentilhões de Galápagos, e foi simplesmente a diferença ambiental que permitiu sua expressão. Não foi a criação de nenhuma informação nova e singular, com certeza. O problema é que todos esses tentilhões reproduzem-se entre si, e isso, na biologia, é um teste para a espécie. 2 criaturas que podem acasalar-se e produzir filhotes vivos e férteis são consideradas pertencentes à mesma espécie, e em toda a Galápagos os tentilhões preenchem esse critério, por isso não há muitas espécies. Se a evolução fosse verdade, não estaríamos preocupados com a extinção das espécies. Haveria novas sendo criadas. Não temos novas espécies, temos deterioração. Temos todo tipo de espécies que não existem mais. Charles Darwin teorizava que, com tempo suficiente, um tipo de animal poderia evoluir para outro. Essa é a base da árvore da vida evolucionária ensinada em biologia. Porém, o próprio Darwin reconhecia a falta de fósseis transacionais nas camadas de rocha. Darwin escreveu: ligações intermediárias? A geologia certamente não revela qualquer corrente orgânica tão minuciosamente formada, e isso talvez seja a mais óbvia e séria objeção que pode ser feita à teoria. O principal problema do darwinismo é encontrar provas físicas. Onde você procuraria essas provas? Obviamente nas rochas, nos registros rochosos, nos registros fósseis. Os fósseis têm sido colecionados há centenas de anos, há séculos. Existem bilhões de fósseis em todas as universidades e todos os museus do mundo. Mas não há espécies intermediárias. Você olha para uma camada e encontra um tipo de fóssil, olha para a camada acima de você e acha um tipo de fóssil diferente. O que não se encontra é uma mudança gradual. Uma das maiores provas da criação é encontrada no registro fóssil. Por exemplo, nas chamadas rochas cambrianas, encontramos fósseis de uma grande variedade de invertebrados muito complexos: mariscos, lesmas, águas-vivas, vermes, braquiópodes, trilobitas e vários outros invertebrados muito complexos. Mas em